Levítico capítulo 26, versículos 14 a 46, até o final. Mas se não ouvirdes e não praticardes todos estes mandamentos, e rejeitardes os meus estatutos, desprezardes das minhas normas, e quebrardes a minha aliança, deixando de praticar todos os meus mandamentos, então eu farei o mesmo contra vós. Porei sobre vós o terror, o definhamento e a febre, que consomem os olhos e esgotam a vida. Debalde semeareis a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vós, e sereis derrotados pelos vossos inimigos. Vossos adversários vos dominarão, e vós fugireis sem que haja alguém a vos perseguir. E se, apesar disso, não me ouvirdes, continuarei a castigar-vos 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Quebrarei o vosso poder orgulhoso, e vos farei o céu como de ferro, e a terra como de bronze. Vossa força se consumirá inutilmente. Vossa terra não dará mais os seus produtos, e as árvores do campo não darão mais os seus frutos. Se vos opuserdes a mim, e não me quiserdes ouvir, agravarei estas pragas sobre vós 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Soltarei contra vós as feras do campo, que matarão os vossos filhos, reduzirão o vosso gado, e vos dizimarão, a ponto de se tornarem desertos os vossos caminhos. E se, apesar disso, ainda não vos corrigirdes e vos obstinardes em resistir-me, também eu vos serei contrário, e ainda vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Farei vir contra vós a espada, que vingará a minha aliança. E quando vos refugiardes nas vossas cidades, enviarei a peste no meio de vós, e sereis entregues em poder do inimigo. E quando eu vos tiver retirado o sustento do pão, 10 mulheres poderão cozer o vosso pão num só forno, e vos entregarão este pão medido, e comereis, e não vos fartareis. E se, apesar disso, ainda não me ouvirdes, e continuardes a vos opor a mim, eu me oporei a vós com furor, e eu mesmo vos castigarei 7 vezes mais pelos vossos pecados. Comereis a carne dos vossos filhos, e comereis a carne das vossas filhas. Destruirei os vossos lugares altos, desfarei os vossos altares de incenso. Lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos ídolos, e vos rejeitarei. Reduzirei as vossas cidades a ruínas. Devastarei os vossos santuários, e não aspirarei mais os vossos perfumes de agradável odor. Eu mesmo devastarei a terra, e se espantarão os vossos inimigos que a vierem habitar. Quanto a vós, eu vos dispersarei entre as nações. Desembainharei a espada contra vós, e farei da vossa terra um deserto, e das vossas cidades ruínas. Então a terra cumprirá os seus sábados, durante todos os dias da sua desolação, enquanto estiverdes na terra dos vossos inimigos. Então a terra repousará e poderá cumprir os seus sábados. Repousará durante todos os dias de sua desolação, o que não aconteceu nos vossos dias de sábado, quando nela habitáveis. E no meio daqueles que dentre vós sobreviverem, farei vir o terror ao seu coração. Quando se encontrarem na terra dos seus inimigos, perseguidos pelo ruído de uma folha seca, fugirão como se foge diante da espada, e cairão, ainda que ninguém os persiga. Tropeçarão uns nos outros, como se estivessem diante da espada, sem que ninguém os persiga. E não podereis permanecer diante dos vossos inimigos. Perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos devorará. Aqueles dentre vós que sobreviverem serão consumidos na terra dos seus inimigos, por causa das suas iniquidades. É também por causa das iniquidades dos seus pais, acrescidas às deles, que virão a perecer. E confessarão então as suas iniquidades, bem como as iniquidades dos seus pais, faltas cometidas por infidelidade para comigo, e, ainda mais, por oposição a mim. E eu também serei contrário a eles, e os conduzirei à terra dos seus inimigos. Então o seu coração incircunciso se humilhará, e farão expiação pelas suas faltas. Lembrar-me-ei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque, e da minha aliança com Abraão, e igualmente me lembrarei da terra. E a terra
abandonada por eles, cumprirá os seus sábados, enquanto permanecer desolada com a partida deles. Eles, contudo, deverão expiar a sua iniquidade, visto que rejeitaram as minhas normas e desprezaram os meus estatutos. Eu vou parar aqui, porque eu quero deixar um comentário para os últimos versículos desse capítulo, porque eu achei muito interessante aqui esse contraste. Enquanto no começo do capítulo a gente tinha falando sobre a questão das bênçãos, agora a gente tem aqui sobre essas chamadas maldições, né? As coisas ruins que virão da mão de Deus àqueles que não cumprirem a promessa. E, primeiro, todas essas coisas que estão acontecendo, inevitavelmente são fadadas a acontecer porque o povo não vai ser fiel. Isso aqui é o começo da aliança, né? Tido como a lei que Moisés recebeu direto de Deus. E ao longo da história do povo escolhido, ele não vai cumprir a lei. Então a questão é, tudo que está sendo descrito aqui ao longo desse capítulo são os sofrimentos que seriam merecidos ao ser humano por causa do pecado, de não cumprir essa promessa. As consequências, para ser mais exato. E por que isso é interessante? Porque todos esses sofrimentos são menores do que o sofrimento de Jesus. Tudo isso que é descrito aqui, em extremíssimo detalhe ao longo de tudo que vai acontecer, não é nada comparado ao sofrimento de Jesus na cruz. Porque Jesus cumpriu nele a pena de todos os pecados. Então todas essas consequências que deveriam vir a nós, por causa dos nossos pecados, não virão se a gente participar do sacrifício de Jesus, porque ele já cumpriu. Isso aqui são profecias do que acontece ao ser humano por causa do pecado. E aconteceu a um ser humano por causa do pecado. E não necessariamente precisa acontecer a gente, se a gente participar desse sacrifício que já foi feito. E já nos remiu de todo o pecado. Isso aqui a gente merece, mas Jesus vem cumprir então. E uma coisa ainda mais bonita aqui, que a gente vê durante todo o capítulo, é a insistência de Deus. Quantas vezes ao longo desse capítulo Deus dá uma punição braba e fala: e se apesar disso vocês não aprenderem, vou fazer ainda mais isso. Aí fala um monte de coisa. Aí fala: e se apesar disso, tipo, não importa quantas vezes a gente é burro e não aprende, e continua errando, continua pecando, Deus fala: não, mas mesmo se apesar disso, lá na frente a gente vai ver, né, quando estiverem barganhando com Deus, não lembro exatamente quem é, né, eu também vou estudar isso ainda, mas que vira assim: se tiver um justo na cidade, 10 justos na cidade, salvarei? Não, tudo bem, aí livraria a cidade. Então assim, Deus sempre, apesar de parecer duro, né, entre aspas, no Antigo Testamento, ele está sempre defendendo a gente. Ele está sempre do nosso lado. Ele está sempre querendo a nossa salvação, o nosso bem. De jeitos talvez com uma linguagem um pouco diferente do que a gente está habituado ali mais na frente, que Jesus vai trazer a lei perfeita, mas aqui já tem esse mesmo sentido. É a mesma lei, é o mesmo Deus. Deus não é esquizofrênico. E, para provar então esse ponto, de que na verdade toda a mensagem desse capítulo é mostrar a insistência e o amor de Deus, a misericórdia de Deus, pensa: caraca, tantos versículos falando de desgraça, e o ponto é misericórdia? Porque agora eu vou terminar de ler o capítulo. Versículo 44 em diante. Contudo, não será apenas isto, pois ainda que estejam na terra dos seus inimigos, eu não os rejeitarei, e não os aborrecerei a ponto de romper com eles e de invalidar a minha aliança com eles, pois eu sou Yahvé, seu Deus. Lembrar-me-ei em favor deles, da aliança feita com os seus antepassados, que fiz sair da terra do Egito, à vista das nações, a fim de ser o seu Deus, eu mesmo, Yahvé. São estes os estatutos, as normas e as leis que Yahvé estabeleceu entre si e os israelitas no Monte Sinai, por intermédio de Moisés. Afinal, assim como a nossa Páscoa se deu em Jesus Cristo, na paixão dele, a Páscoa dos hebreus se deu na saída da terra do Egito. Então, independente do que acontecer, de todo pecado, a aliança não se rompe, pois Deus é nosso Deus. E a partir do que ele nos livrou, a partir da nossa Páscoa, ali estamos remidos. E ele não vai nos rejeitar. A gente que rejeita ele. A gente se afasta, a gente peca, a gente vai para escolhe a nossa desgraça. Mas se a gente quer voltar, se a gente busca o perdão, ele não vai nos rejeitar. Ele não vai esquecer da aliança. Ele não mentiu. Só basta a gente querer voltar. E por hoje é isso.